Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Mitrio, super lento, mestrando em Física Aplicada, e nesse vídeo eu vou te falar sobre um lado do Oppenheimer que provavelmente você nunca ouviu antes. De um lado temos as supernovas, um tipo de explosão estelar extremamente poderoso que acontece no final da vida de algumas estrelas, e do outro lado a gente tem a bomba atômica, que é um dispositivo explosivo que utiliza reações nucleares para liberar uma quantidade gigantesca de energia de um jeito nada legal, pelo menos para nós aqui na Terra. Mas se você está se perguntando o que uma bomba atômica tem a ver com uma supernova, o que o Oppenheimer tem a ver com as duas coisas, e onde que o Valorant entra nessa história, eu preciso começar do começo para te dar um pouco de contexto. A fama do Robert Oppenheimer foi tão grande por conta da sua liderança no Projeto Manhattan, que ele inspirou o surgimento de personagens icônicos como o Dr. Manhattan do universo de Watchmen. Essa HQ se baseia na vida de Jonathan Osterman, que é um ser humano normal que sofreu um acidente trágico no reator nuclear. Só que é claro que em vez de morrer, ele foi reconstituído como uma entidade poderosa com habilidades sobre-humanas. Inclusive, com um pouco de atenção, a gente pode ver que os poderes que o Jonathan ganhou têm relação direta com o Projeto Manhattan da vida real, mesmo que de forma simbólica. Da onisciência à manipulação da matéria, o Dr. Manhattan passa por conceitos complexos como o controle absoluto sobre a matéria e energia, que no fim das contas estão diretamente relacionados. Ele pode alterar a estrutura atômica dos objetos e pode se manifestar em diferentes formas de energia, chegando até a se reconstruir depois de ser desintegrado, o que reflete quase que de forma direta parte do poder que uma tecnologia nuclear pode ter em manipular a matéria e energia em níveis atômicos. Mas o que eu mais gosto em Watchmen é como a obra consegue explorar as consequências éticas, morais e existenciais do desenvolvimento de armas nucleares e do conhecimento científico avançado. O personagem acaba sendo uma representação do dilema dos cientistas envolvidos num projeto histórico, como o próprio Oppenheimer, que tiveram que lidar com o poder e a responsabilidade de criar uma arma de destruição em massa. Mas sem querer entrar no mérito da política que artefatos tecnológicos carregam, como a reflexão sobre uma tecnologia poder ser celebrada como um produto científico do bem ou do mal, e tentando olhar só para o conteúdo científico desse tipo de empreendimento, é impressionante pensar sobre a quantidade de energia que uma explosão pode liberar, por menor que ela seja. Quando eu gravei um estalinho em super câmera lenta para o meu perfil e vi que a faixa dos 100.000 FPS não seria o suficiente para ver detalhes como o ponto inicial de liberação de energia, eu comecei a entender como que o buraco é muito mais embaixo. É claro que o Oppenheimer lidou com coisas astronomicamente maiores, literalmente, como em seus estudos sobre estrelas de nêutrons, que são um tipo de produto gerado pelo fim da vida de algumas estrelas. Estrelas mais pesadinhas, com pelo menos 10 vezes a massa do Sol, podem passar por um dos fenômenos mais energéticos do universo no final da sua vida, a explosão de uma supernova. Quem me acompanhou no Nerdologia Pocket viu que esse fenômeno está representado na habilidade Pulso Nova da agente Astra de Valorant, o que certamente deixaria o Oppenheimer bem interessado. Isso porque a Astra é uma agente ganense inspirada pelo afrofuturismo com a função de controladora dentro do FPS, e para usar suas habilidades ela precisa entrar no plano astral, onde ela tem a visão completa do mapa, podendo posicionar suas estrelas onde ela quiser, sendo que todas as suas habilidades podem ser comparadas aos estágios de evolução das estrelas no nosso universo. O paralelo da habilidade Pulso Nova está na lógica de que, quando acaba o combustível interno de uma estrela, as camadas mais externas dela começam a cair em direção ao núcleo com toda velocidade. Quando toda essa matéria se espreme o suficiente, ela é ricocheteada para fora, na mesma lógica que eu já mostrei gravando um canhão de Galileu com a câmera mais lenta do Brasil no meu perfil. E quem joga Vavá sabe que, depois de colapsar, a estrela deixa os adversários próximos atordoados, sendo um poder bem maneiro. Mas saindo do jogo para a vida real, uma supernova libera tanta energia que ela pode brilhar com um brilho de 10 bilhões de sóis, sem contar que ela pode liberar energia da ordem de 10 a 44 joules, um número com 45 dígitos. Para fins de comparação, a maior arma nuclear já detonada, que foi a bomba Tsar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liberou uma energia equivalente a mais de 210 petajoules, o que seria da ordem dos 10 elevado a 16 joules, só 10 elevado a 28 vezes menos intensa que uma supernova. E uma supernova é um processo tão extremo que ela pode produzir uma estrela de nêutrons incrivelmente densa, podendo ter o equivalente a uma massa maior que a do Sol, concentrada numa esfera com apenas alguns quilômetros de diâmetro. Tipo, o nosso planeta, que pra gente é uma coisa absurdamente massiva,
é 333 mil vezes menos massivo que o Sol. E a ideia de densidade numa estrela de nêutrons é de como se a gente tivesse uma massa maior que essa, cabendo dentro de uma cidade como a minha querida BH. Devido a essa densidade gigantesca, a gravidade na sua superfície é extremamente forte, criando um ambiente onde a matéria está nos estados mais extremos conhecidos, como a superfluidez e a supercondutividade. Além disso, a estrela de nêutrons possui um campo magnético extremamente poderoso, o que faz dela uma fonte importante de radiação e pulsos eletromagnéticos que já fizeram uns e outros cogitarem que ETs estavam tentando se comunicar com a gente. Exatamente, em 1967, 2 cientistas liberaram um estudo que detectou pela primeira vez um sinal pulsante de rádio bem esquisito vindo do espaço. Uma doutoranda que estava envolvida num projeto da Universidade de Cambridge para observar a cintilação de estrelas, percebeu que esse sinal seguia uma batida regular que estava sincronizada com o tempo estelar em vez do terrestre. Pela zoeira, o sinal foi apelidado de LGM1, o que seria uma sigla para Pequeno Homem Verde do inglês. Mas antes de gritar aos 4 ventos sobre os possíveis vizinhos intergalácticos, os pesquisadores encontraram um outro sinal pulsando a cada 1,2 segundos, vindo de um outro lado do céu, o que matou a empolgação sobre alienígenas. E depois de muita discussão na comunidade científica ao longo de um ano, a maioria das opiniões se focou nas estrelas de nêutrons como a melhor solução para a origem daquele sinal. Só que o mais doido dessa história é que isso tinha sido teorizado por Robert Oppenheimer, exatamente o próprio, junto de Fritz Zwick, nos anos de 1930, onde eles previram que quando uma estrela massiva morresse, ela entraria em colapso em um corpo incrivelmente denso e giratório, o que é exatamente o que a gente chama de estrela de nêutrons. É claro que a margem de erro do modelo de uma estrela de nêutrons que se tinha para o que a gente tem hoje dá uma diferença razoável. Existe um tal de limite Thomson-Oppenheimer-Volkoff, que é uma restrição máxima para a massa de estrelas de nêutrons frias e não rotativas, que diz pra gente que caso a massa de uma estrela de nêutrons alcance esse limite, ela entrará em colapso, ficando mais densa e provavelmente se transformando até num buraco negro. Os estudos de Oppenheimer limitavam essa massa a aproximadamente 70% da massa do Sol, mas estudos mais recentes estimam esse limite em cerca de 2,2 a 2,9 massas solares. E você achando que o nosso Peaky Blinders só tinha ficado famoso por causa da bomba. No último vídeo, o Christian perguntou se, no caso do Homem-Formiga no reino quântico, os efeitos da Tom Force seriam mais possíveis ou se os átomos do corpo dele se comportariam diferente pelo fato dele ter encolhido. Para encolher até o reino quântico, definitivamente a gente tem que usar a tal suspensão da descrença que eu falei no vídeo da Tom Force. Isso porque se o corpo dele inteiro ficou menor que um átomo, significa que os átomos que compõem o corpo dele também diminuíram e agora estão numa escala ainda menor, num tamanho que nenhum instrumento humano seria capaz de acessar com a tecnologia que a gente tem hoje. Isso sem falar nas questões sobre ele diminuir mantendo a massa do seu corpo, o que deixaria sua densidade gigantesca nessa escala, e ele iria para o centro da Terra rapidinho, atraído pela gravidade. Já se ele perder a sua massa para encolher, então a gente teria um paradoxo, já que o seu corpo inteiro ficaria menor que um átomo, sendo que o corpo também é feito de átomos. De toda forma, um dos efeitos mais bizarros que acontecem no mundo quântico é o tunelamento. Um efeito que permite que algumas partículas atravessem barreiras, mesmo sem ter a energia necessária para fazer isso. Mais ou menos igual o Papaléguas faz com os túneis que o Coyote pinta nas paredes. Então a gente pode dizer que teria sim algumas Tom Forces viabilizadas por fenômenos quânticos. Mas vocês conseguem pensar em mais alguma? Mas se você gosta de explosões, às vezes eu posto os bastidores de uns testes com bombas, além de fraturas, estalinhos, que são incríveis. Você pode acompanhar e dar bastante sugestão de coisa pra gente quebrar e estourar através do Insta @LucasSemitri. Te espero lá.